Olha, os medicamentos para perda de peso viraram uma febre, né? E onde tem sucesso, sempre aparece gente querendo pegar uma carona. De repente, surgiu uma enxurrada de suplementos com GLP-1 no nome, prometendo os mesmos resultados milagrosos. Mas a pergunta é: essa promessa é real ou é só ruído? Vamos separar os fatos da ficção. A questão que não quer calar é bem simples. Será que eles funcionam mesmo? É exatamente isso que a gente vai investigar hoje. Vamos combinar. A promessa é tentadora, não é? A ideia de perder peso dentro de uma cápsula a um clique de distância. Mas por trás dessa imagem de solução mágica, o que existe de verdade? Vamos dar uma olhada além do rótulo. Para a gente entender esse fenômeno, a primeira coisa é decodificar a mensagem. Vamos mergulhar fundo no marketing por trás desses produtos e ver como essas promessas são construídas de um jeito, digamos, bem esperto. E aqui está o pulo do gato do marketing. Usar o nome GLP-1. Isso, de cara, cria uma conexão na cabeça das pessoas com os remédios famosos, né? Aí eles se vendem como uma alternativa natural. É quase como um lobo em pele de cordeiro, sabe? Eles confundem de propósito quem está procurando uma solução segura. E aqui vem a parte mais interessante. GLP-1 não é um remédio, viu? É um hormônio que o nosso próprio corpo já produz para avisar o cérebro que, olha, já comi o suficiente. É tipo o nosso freio natural da fome. E como é um termo da biologia, não uma marca, as empresas podem usar à vontade. É assim que elas criam essa associação enganosa sem quebrar nenhuma lei. Ok, beleza, a gente já entendeu a estratégia de marketing. Só que agora vem o choque de realidade. Vamos colocar os medicamentos de verdade e esses suplementos um do lado do outro para ver o que realmente separa um do outro. Olha, quando a gente põe na balança, a diferença é gritante. No mecanismo, os remédios de verdade usam os agonistas de GLP-1 para imitar o hormônio da saciedade. E os suplementos, bom, eles não têm nada disso. Usam outras coisas, tipo a berberina, que tem um efeito totalmente diferente. E na regulamentação, então, nem se fala. É um contraste total. Testes super rigorosos para um lado e para o outro é praticamente uma terra sem lei. Tá bom, teoria é uma coisa, mas vamos falar do que importa no final do dia. Resultado. E os números na balança? Qual é a diferença real? Então vamos lá. Com os suplementos que usam a tal da berberina, os estudos mostram uma perda de peso média de mais ou menos 1,8 kg. Grava bem esse número. Agora compara isso com os medicamentos de prescrição. Com eles, a gente está falando de uma perda de 5 a 10% do peso corporal total. Para alguém com 90 quilos, isso significa perder entre 4,5 kg e 9 quilos. A diferença é absurda. Olha, só a falta de resultado já seria um motivo enorme para a gente desconfiar, né? Mas a história fica ainda mais séria. Essa falta de regulamentação cria um cenário que é tipo um velho oeste, sabe? Onde a ciência é frágil e os perigos podem ser bem reais. As empresas adoram falar que estudos comprovam, mas quando a gente vai ver de perto, a coisa muda de figura. Muitos desses estudos são feitos em animais, o que não garante nada em humanos. E muitas vezes, quem paga pela pesquisa é a própria empresa que vende o produto, ou seja, um conflito de interesses gigantesco. Para resumir essa diferença toda de um jeito bem visual, pensa assim. De um lado, os medicamentos de verdade. Eles têm a chave certa, o tal do agonista de GLP-1, que encaixa direitinho na fechadura da saciedade no nosso cérebro. Do outro lado, os suplementos. Eles vêm com um monte de chaves que simplesmente não encaixam. Eles agem de outras formas que não têm nada a ver. Não dá para confundir, são coisas completamente diferentes. E este ciclo aqui mostra bem por que a situação é tão perigosa. Primeiro, a empresa pode lançar um produto sem precisar provar que ele é seguro. Segundo, não tem garantia nenhuma de que o que está no rótulo é o que está dentro do pote. E o pior de tudo, os problemas de segurança geralmente só aparecem depois que as pessoas já estão usando e sofrendo as consequências. É um sistema reativo, não preventivo. Bom, diante de tudo isso que a gente viu, marketing enganoso, eficácia baixíssima e riscos bem reais, qual é o veredito final dos especialistas no assunto? Olha, a nutricionista Stephanie Sassos resume o que os especialistas pensam de um jeito bem direto. Eles são quase não regulamentados, podem não ter efeito algum e, em alguns casos, podem ser arriscados. Ou seja, é uma aposta que não vale a pena. Então a resposta para a nossa pergunta lá do começo não podia ser mais clara, né? A recomendação unânime dos especialistas é uma só. Passe longe desses suplementos de GLP-1. O risco simplesmente não compensa uma promessa que, no fundo, é vazia. E toda essa investigação deixa a gente com uma reflexão, uma pergunta maior.
Nesse universo gigante do bem-estar, como é que a gente aprende a separar o que é ciência de verdade do que é só discurso de vendedor? Essa é a questão que realmente fica.